palavra do Senhor nos mostra que tudo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus coloca nas mãos é perfeito. Oh, aleluia, Jesus. Até mesmo a dor que nós sentimos tem uma perfeição, tem um agir, tem um manifestar de Deus ali. Nós não entendemos muitas vezes como é Deus trabalha nessa ordem, irmãos. Mas Deus tem uma ordem para tudo. Glória a Deus. Se nós olhamos para a história de Jó, nós encontramos um homem íntegro. Nós encontramos um homem fiel a Deus. Nós encontramos um homem que sacrificava pela sua família. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu testemunho desse homem. Satanás veio à presença de Deus e questionar: olha como é o teu servo Jó. Ele adora porque o Senhor abençoa. Ele adora porque o Senhor dá tudo para ele. Então Deus vai ter um acordo, isso vem de Deus. Toca nele. Toca nas coisas dele para ver se ele continua. Glória a Deus. Há uma provação de Deus sobre a nossa vida. Mas não, Deus não tem a obrigação, irmão, de chegar para você e dizer: viu, meu filho, agora no dia tal, no mês tal, hora tal, eu vou te provar. Deus não é obrigado a fazer isso. Por você estar na presença de Deus, Ele te prova, Ele te toca. Porque existe um motivo maior do que isso. Essa é a ordem que nós vemos na Bíblia. Deus agindo, Deus fazendo, Deus se manifestando. Glória a Deus. E é maravilhoso quando Deus se manifesta, irmãos. Porque mesmo na dor Ele fala, mesmo na angústia Ele se manifesta, mesmo naquilo que não entendemos, Deus faz algo acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez alguém aqui nessa noite dizendo: Senhor, o Senhor está em silêncio comigo. Eu sirvo ao Senhor, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu. E Deus está dizendo: eu tenho uma ordem para ti. Glória a Deus. Eu quero, eu faço como quero. Arabaço e decanda-lá. Não é obrigação nossa entender o agir de Deus. Oh, glória. Nossa obrigação é ter fé. Continuar caminhando. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala sobre fé. Ela fala que a nossa fé pode diminuir. E se diminuir, nós começamos a crer menos, a fazer menos, a dizer menos, a falar menos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não agimos e não nos movemos em Deus. Aleluias. Aleluia! Glória a Deus. Deus mostra na sua palavra que Ele é um Deus de fé, que é um Deus que nos prova, que é um Deus que requer algo de nós. Glória a Deus. Talvez você está aqui nessa noite. Eu não conheço os irmãos da antiguidade, mas a Bíblia diz nomes animais mesmo. Então eu falo pela palavra de Deus nessa noite, para alguém nessa noite. Talvez você está questionando a Deus pelo seu estado. Estado não é passageiro, é temporário. Glória a Deus. Estado é temporário. A dor é temporária. Graço e decalabacé. A lágrima é temporária. Aleluia, Jesus. A angústia da nossa alma é temporária, é passageira. Espírito Santo de Deus. Nerelaço e A decalabacé. maior luta desse século, às vezes, não é do lado de fora, é do lado de dentro. É você consigo mesmo. É você com a sua dor. É você com as suas dúvidas. É você com as suas incertezas. O homem, ele é um ser complexo. Só Deus entende completamente. Deus veio nessa noite com a sua palavra dizer: está tudo desordenado em dentro, mas eu sou um Deus de ordem.
Crê, Jesus. Calamaçu e decalamaçu. Está se sentindo distante de Deus? Espírito Santo de Porque a Deus. presença de Deus, de alguma forma, está longe. Calamaçu e Sabia que o decalamaçu. Espírito Santo se afasta de nós? Ele não nos deixa, ele se afasta. Talvez você está sentindo a presença de Deus hoje. Não como antes, não como você esperava. Ó Senhor, quando eu orava, eu sentia mais do Senhor. Quando eu jejuava, eu sentia mais do Senhor. Deus está dizendo: crê somente. Aleluia. Tem horas que nós não vamos sentir, irmãos. Tem horas que nós precisamos crer. Quando aquele homem perdeu seu filho, ele veio clamar por Jesus por um milagre. Ele estava indo operar o milagre. E no mesmo instante, aquela mulher de sangue aparece e interrompe. E por causa desse tempo, talvez o menino não tivesse morrido, Jesus tivesse chegado antes. Ele morreu. Mas Jesus disse para aquele homem: alguém veio dizer para ele: ei, teu filho está morto. Deixa o mestre. Não adianta mais você continuar, deixa o mestre. Jesus olhou para ele e falou: crê somente. É hora de você parar de ver e crer somente. É hora de você parar de esperar o sentir e crer somente. Aleluia! Os homens de Deus, na sua palavra, eles andaram debaixo de uma palavra. Oh, glória. Aleluia. Os homens que nós lemos na Bíblia, eles não faziam à toa as coisas. Eles andavam debaixo de uma palavra de Deus. Se você faz a obra de Deus, ou quer começar a fazer, você precisa entender: se você fizer algo sem a direção de Deus, é muito provável que dê tudo errado. Mas se nós andamos na direção de Deus, e uma das maneiras mais comuns de Deus falar é pela sua palavra. Calamaçu e decalamaçu. Nós temos uma direção de Deus. Aleluia. No Velho Testamento, nós encontramos uma mulher que chorava diante do altar. Ela queria algo da parte de Deus. Senhor, me dá um filho. E ela chorava de ano em ano querendo filho. E por causa das lágrimas dela, da oração dela, da persistência, porque tinha alguém que a irritava. Quanta gente nos irrita, nos persegue para nos desanimar, mas de ano em ano ela estava no altar de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela chorava, mas Deus estava dentro. Deus é fiel. A oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer de maneira simples, quando eu tenho oportunidade: a oração é a chave da vitória. Aleluia! Quer ser um crente melhor? Ore. Quer ser um crente transformado? Ore. Quer ser alguém responsável na casa de Deus, temente a Deus? Coloque essa pessoa para orar para esse ano. Porque a oração exige de nós que nós venhamos mudar diante de Deus. A oração exige entrega de nós. Aquela mulher orou e Deus respondeu. Samuel, o menino da promessa, falou: se o Senhor me entregar o filho, a ti entregarei todos os dias da minha vida, da tua vida. O menino é entregue ao sacerdote e ele começa a servir a Deus dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, ele entrega uma palavra para ele, o sacerdote. Porque naquele tempo